situações, né, que precisam ainda serem resolvidas por meio de projetos, por meio de políticas públicas. E uma das principais hoje que se discute é a questão da hospedagem, né? Então, segundo o sindicato dos hotéis, hoje Belém tem aproximadamente 13 mil leitos disponíveis, né? E para atender a demanda da COP, nós precisamos de mais 25 mil leitos. Então esse, atualmente, é um dos grandes desafios, né? Nós sabemos que já estão sendo providenciadas algumas alternativas, né, que o governo tem falado bastante, que é a questão de trazer para Belém os cruzeiros, né, os navios de cruzeiros, para suprir esses leitos, mas nós entendemos também que a COP é um momento muito importante para a população de Belém, né? Então, por meio já de uma experiência anterior, nós temos a percepção que a alternativa poderia ser as chamadas hospedagem familiar, né? Então, cria-se um sistema, convoca-se a população, claro, que com um processo de esclarecimento, um processo de sensibilização, né, e que pudesse dar um suporte para essas pessoas, né, e assim receber o visitante em suas casas. Então, porque nós sabemos que o público da COP é um público diverso, né? Então nós vamos ter da diplomacia, da mais alta diplomacia, né? Mas também nós vamos ter professores, pesquisadores, estudantes, nós vamos ter trabalhadores rurais, camponeses, sindicalistas, as populações tradicionais. Então, assim, e nós sabemos que esse movimento todo, né, e pessoas que possam vir também para cá, de repente não vão querer ficar no hotel de luxo, né? Vão querer vivenciar a realidade da Amazônia. E essa vivência, ela se dá através do contato com a população. Então, eu vejo que também a hospedagem familiar pode ser uma alternativa. Além disso, né, a gente tem outras questões, como a própria infraestrutura da cidade, né, mas isso a gente vê que já tem também uma movimentação, né, tanto por parte do governo do estado quanto pela prefeitura de Belém, né, resolvendo alguns gargalos, digamos assim, né, como a questão da coleta dos resíduos, né, a questão de melhorar o transporte público, né, com a chegada desse novo sistema, né, de ônibus, inclusive ônibus com ar-condicionado, né, para dar um conforto maior, não apenas para quem nos visita, mas principalmente para quem mora na cidade, né? E o turismo, ele é um setor que ele mobiliza, né, tudo isso. Ele mobiliza não apenas o serviço específico do turismo, como o transporte aéreo, como hotelaria, como bares e restaurantes, o guiamento, né? Mas ele mobiliza também setores indiretos da economia, até mesmo digamos, uma agricultura imobilizada pelo turismo, né? Porque você vai ter que dar suporte e subsídio para que o hotel funcione, né? E tenha uma boa refeição aos seus hóspedes. Então, o turismo ele tem esse poder, né? E isso está sendo pensado também, né? Agora, eu vejo que um dos principais pontos fundamentais, né, que nós precisamos no turismo nos atentar também é para a questão da capacitação. E a capacitação, ela é um processo que pode ser um processo educativo, né? Que pode ser também o legado da COP para a gente, né? Para a população que vive aqui, né? Então, esse processo de capacitação, né, ele tem que se dar em âmbito muito amplo, né? Eu vejo assim, bem massivo, inclusive, né?
não para segmentos específicos, né? Então, nesse sentido, inclusive, nós da Faculdade de Turismo estamos criando um programa da faculdade, né, para os nossos alunos, de preparação dos nossos alunos para a COP30, né? Porque o aluno de turismo, ele sempre é convocado nesses momentos, né? Então, mas nós queremos dar uma capacitação a ele que seja uma capacitação para além do conhecimento técnico, né? Nós queremos que ele entenda esse processo. Por que uma COP30 na Amazônia? Qual a importância disso, não só para melhorar a nossa estrutura, mas qual é o legado disso, né? Que segundo um autor que trabalha os mega eventos, né, ele diz que são os impactos soft, né, que é justamente aquele impacto mais subjetivo, né? Então, digamos que estimular, né, inclusive, o conhecimento, né, fortalecer os laços socioculturais, né? Pensar um projeto de uma outra Amazônia, né? Mas pensado pela população que mora aqui. Então, nós vivemos isso aqui, né? Nós conhecemos os nossos rios, a nossa floresta, né? Então, nós não precisamos de interlocutores, nós temos que estar envolvidos nisso, né? E a gente só vai conseguir isso por meio também da capacitação, né? Levando esse conhecimento a todas as pessoas que de forma direta ou indireta estarão envolvidas na COP30. Olha, eu vejo que não só para a COP, né? Atualmente nós temos trabalhado, as nossas pesquisas, trabalhado no sentido de apresentar reflexões, né, que possam indicar que esse turismo, que nós chamamos de turismo de massa, né, talvez não seja o melhor turismo para a Amazônia. É um turismo que ele provoca, né, impactos. Por quê? Porque ele já está falando, né, um turismo de massa, ele pensa em muita gente, né, porque tem que produzir muito, tem que gerar lucro. Não, né? Então, nós pensamos num turismo que tem essa pegada que nós chamamos de turismo sustentável, né? Que leva em consideração os princípios da sustentabilidade, né? Então, pensando dentro desse princípio, né, com base nesse princípio, é claro que tem alguns elementos da sustentabilidade, né, que são colocados, né, até para ser considerado sustentável. Um dos principais é o protagonismo das populações, né? Então, o que é que eu quero para a Ilha do Cumbu, em Belém, né? Eu quero um turismo sustentável, né? Então, como é esse turismo, né? Primeiro, que seja pensado, que seja planejado, que seja operacionalizado pelas populações locais. É claro, nós não podemos ser ingênuos, né, de pensar que por si só se consegue entrar no mercado. Não, nós temos que criar canais, né, de interação com o mercado, mas que esse turismo ele seja pensado e operacionalizado pelas populações locais. Eu tenho que pensar, né, de garantir realmente, né, o chamado desenvolvimento socioambiental. Então, o que é o desenvolvimento socioambiental? É eu pensar nas condições dignas, inclusive de trabalho, a esses trabalhadores que estão na ilha, né, que trabalham nos bares e restaurantes e nas pousadas, inclusive estabelecendo condições dignas de trabalho, né? Eu tenho que pensar, né, que eu tenho que ter água potável na ilha. Isso é um elemento básico, né, de sustentabilidade, né? E a gente sabe que na nossa região nós temos muitos territórios, né, mesmo estando em frente de uma capital, né, como as ilhas de Belém, que não tem água potável, né? Algumas não têm água potável, nem para o morador, nem para o visitante. E isso, inclusive, encarece a operação do turismo, né? Porque você comprar água mineral é caro, né? Para você abastecer um restaurante com água mineral é caro.
Então, se preocupar também com os impactos que esse turismo ele pode estar provocando, a gente criar um processo de monitoramento dos impactos, né? E acompanhar esse desenrolar do turismo para que os impactos não afetem, né, numa sobrecarga alta, né, de modificações, de alterações do ecossistema, né, e tampouco leve vulnerabilidade às populações locais. Então, se nós tivermos isso tudo controlado, realmente a gente pode estar falando de turismo sustentável. E é isso que nós queremos para Belém, nós queremos para a Amazônia, né? Então, a partir desse conceito de turismo sustentável, aí eu vou ter outras tipologias, né? Como o próprio ecoturismo, que conversa com a sustentabilidade. Eu vou ter o turismo de base comunitária, né? Então, assim, eu sempre defendo que nós precisamos ter possibilidades, né, de envolvimento das comunidades, né? Então nós já tivemos muitos exemplos na Amazônia de grandes projetos de mineração, de pecuária, né, entre outras atividades, mas que foram projetos pensados, né, numa grandiosidade e que na maioria das vezes deixou muitos danos às populações, né? E você vê que a população continua empobrecida, né? Então, nós podemos ter um turismo, né? O turismo de base comunitária, por exemplo, né? Ele mobiliza, né, as comunidades, né, num formato mais controlado, né? Mas que ele gera renda. Porque as pessoas que querem esse tipo de turismo, elas estão dispostas a pagar, né, pelo uso daquele recurso o preço que for cobrado. A gente tem realmente, né, um investimento que já começou e que está vindo mais, inclusive, né, a gente tem visto aí nas divulgações do próprio governo federal, inclusive, né? Isso é um legado para a cidade, né? que é um legado que esse autor que eu estou te falando, Modesto, né? Ele diz que é o legado hard, né? Que é a parte estrutural dos mega eventos, né? Então, projetos como Belém, né? Porto Futuro, revitalização de prédios históricos, né? Como nós tivemos agora do Museu de Arte de Belém, né? Aquela parte ali do Boulevard da Gastronomia, né? Temos aquele Parque da Cidade, né? Lá na Júlio César. Outros projetos estruturantes também, né? Que são a parte de saneamento, né? O esgotamento, o tratamento dos canais, né? Asfaltamento também, né, da cidade. Então, esses projetos eles são importantes como legados, né? Mas assim, o que eu queria deixar também de recado, né, é que esse legado ele não pode ser pensado apenas na estrutura física, né? Nós precisamos pensar e querer um legado, né, que vai também, né, pelas mudanças, pela transformação na vida das pessoas, né? Então, a COP30 em Belém, na Amazônia, perfeito, né? Mas o que esse povo que vem para cá, né, quer da Amazônia e quer contribuir com a população local para que a gente tenha, né, um processo de mudança no contexto social, no contexto cultural, no contexto ambiental, né, para a Amazônia, né? Porque eu acho que o legado estruturante ele é importante, mas o legado cultural, né, o legado social, né, as nossas transformações, inclusive, de ver essa Amazônia, né, ver as populações que aqui vivem, né? Então eu espero que a COP e quem esteja discutindo toda essa questão, a gente saia
daquela discussão específica da floresta, da água, né? Dessas questões mais físicas, entende? Do meio ambiente, né? Então, é importante a água, eu falei agorinha que temos ilhas em Belém que não tem água potável, apesar de estarmos na beira de um rio aqui caudaloso, né? Mas, para além disso, né, nós precisamos que a COP deixe também para as populações da Amazônia, né, um legado de mudança, um legado de transformação da vida dessas pessoas, né? E isso passa, inclusive, pela percepção de desenvolvimento que nós queremos para essa região, né? Então, que desenvolvimento nós queremos? Nós queremos continuar com o desenvolvimento dos grandes projetos de exploração de mineração, né? Da questão das hidrelétricas, que alagam as cidades, tira as populações tradicionais do seu habitat natural, né? Isso já foi feito. Mudou alguma coisa para a população? Não, né? Muito pelo contrário. A gente vê muitos danos causados por esses projetos, né? Então nós queremos que a COP, sim, nós vamos ter o legado físico, estruturante, mas também nós queremos um legado social, cultural e ambiental, né? De mudar, né? Que o mundo, né, perceba que essa região e que a população que aqui vive é importante para o mundo. Porque senão ninguém viria para cá, né? Todo mundo não pegaria a estrada e chegaria aqui para ver a Amazônia.